Começa agora o Jornal Democracia no Ar. Boa tarde, muito boa tarde, você que está chegando agora na nossa transmissão. Esse é o Democracia no Ar especial, 2 anos do golpe midiático, jurídico e parlamentar contra a democracia, contra a presidenta eleita com mais de 50 milhões de votos, presidenta Dilma Rousseff. E para fazer esse programa conosco e fazer uma análise de todo esse momento, o líder da nossa bancada, o deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vindo ao Democracia no Ar. Confesso que estávamos todos com saudade sua aqui. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado, prezados companheiros e companheiras, queridos amigos e amigas de todo o Brasil que acompanham aqui a nossa página do PT na Câmara, acompanham também a nossa página pessoal. Estava olhando aqui com a Ana, né, o nosso programa Democracia do Ar hoje, ele é uma referência, né? Todo o país. O pessoal busca informação numa época como essa de fake news, de informações desencontradas, de mentira na internet. Como é importante, Ana, o pessoal poder ter um local, né, onde ele sabe que ali tem, né, uma informação verdadeira. Então, eu parabenizo vocês aqui pelo trabalho e convidar o pessoal aí para compartilhar, né, Ana? Compartilhar, vamos ver se a gente consegue fazer um bate-papo bom hoje sobre o golpe, 2 anos do golpe. Olha só, a gente já tem a Silvia Helena, lá do Rio de Janeiro, junto conosco, São Bernardo do Campo. Aliás, você vai aproveitar depois e contar pra gente como é que foi aquela emoção toda lá em São Bernardo. As pessoas aqui te mandando um abraço e disseram que te encontraram lá em São Bernardo. Vamos aproveitar e convidar você para compartilhar esse programa, para que nós cheguemos a muitos lugares do Brasil, do mundo, para que nós levemos a informação verdadeira. Vamos curtir, vamos comentar, compartilhar e também convidar os amigos. E vou deixar que então você convide os nossos queridos e queridas que nos acompanham toda manhã de segunda a sexta de 8 às 9, mas hoje num horário especial, para que coloquem a hashtag. Vai escolher qual? Hashtag Fora Temer. Eu acho que ela é uma hashtag muito atual ainda, né, em função do golpe. A hashtag Lula livre, né, Lula inocente. E nós podíamos fazer uma homenagem para Dilma hoje, uma hashtag de homenagem para Dilma, né? Volta a Dilma, pode ser. Dilma é a presidenta legítima ainda, né? A rigor, quer dizer, nós não reconhecemos Michel Temer. Eu nunca fui numa agenda com nenhum ministro do governo, eu nunca encaminhei um ofício para o governo, eu nunca me dirigi ao Temer como presidente da República e não farei isso. E nós temos que pensar uma forma, Ana, de no dia 31, né? No dia 1º de janeiro do ano que vem, como é que a gente vai fazer para a Dilma passar a faixa com o Lula, né? Quer dizer, independente de ter um ato formal, nós temos que ter um ato político, onde a Dilma vai passar, né, a faixa, vai passar a presidência para o presidente Lula, né? Mas eu acho assim, Ana, é muito importante a gente fazer esse debate hoje para a gente lembrar do golpe, né? Aquela sessão fatídica, aquele 17 de abril, que eu acho que foi um choque de realidade no Brasil. Eu acho que muitas pessoas até hoje têm uma profunda vergonha daquela sessão. Aquele teatro de horrores que foi aquele domingo, onde a Rede Globo suspendeu os jogos do Campeonato Brasileiro, suspendeu o programa do Faustão, transmitiu ao vivo. As pessoas estavam nas suas casas reunidas, imaginando que assistiriam um julgamento da presidenta Dilma, e elas se depararam com aquele verdadeiro circo de horrores, né? Aquele time de pessoas desqualificadas, muitas que ninguém nem sabia que eram deputados, falando na mãe, na avó, no cachorro, no tigre, na cidade, na igreja. Ninguém sabia nada do processo da Dilma. Aquilo foi um tapa na cara. Aquilo foi uma coisa tão vergonhosa que eles não se animaram nem a festejar. Tanto é que hoje a Dilma está lá, hoje nos Estados Unidos, a Dilma anda de cabeça erguida pelo mundo. E onde é que estão aqueles caras? O pai está presa, aquele que votou agarrado na bandeira do Brasil, ou aquele outro que chorava, agarrado, depois logo em seguida o pai foi preso, aquela que gritava sim, 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 o marido foi preso. Então, gente, aquilo ali é uma das cenas mais dantescas da história política do nosso país, né? Mas daquilo ali, Ana, para mim,
Sabe quando um pistoleiro mata uma pessoa? Claro que o pistoleiro é o cara que cometeu o crime. Mas quem é o mandante? Né? Então aqueles ali, para mim, eram os pistoleiros. Aquilo ali é rafuagem. Aqueles deputados e aquelas deputadas que estavam ali, parte deles compraram, parte deles em troca de dinheiro. Sim, mas receberam de quem? Foram comprados aqueles votos por quem? Né? Então, a grande questão, a importância é a gente compreender o golpe. Né? Porque o golpe, pessoal, ele inicia muito antes. Quer dizer, o golpe, em primeiro lugar, a gente precisa compreendê-lo olhando não só o Brasil. Precisamos compreender o que estava acontecendo no mundo naquele momento. Né? O processo da eleição do Macri na Argentina, a descoberta do pré-sal, o papel que o Brasil passou a exercer, né, no protagonismo da política internacional, e todo o esforço que naquele período foi feito para que o Aécio tivesse vencido aquela eleição. Né? Quer dizer, todo aquele cenário montado, né, onde a Rede Globo teve um papel fundamental, né, onde houve um grande esforço de financiamento do esquema do golpe, ele passava pela vitória do Aécio. E nós ganhamos a eleição. Quando nós ganhamos a eleição, né, vocês lembram o Aécio questionando o resultado da urna eletrônica, o Serra falando que a Dilma não podia governar. E até disse, né, numa sessão do disse. Senado que faria uma oposição contundente. E aí, é importante que as pessoas lembrem, foi eleito Eduardo Cunha presidente da Câmara. Foi eleito presidente da Câmara e nunca mais a presidenta Dilma conseguiu governar com plenitude. Aprovando pautas bombas, impedindo que o governo pudesse aprovar projetos de ajuste fiscal. Eu era, naquela oportunidade, líder do governo da presidenta Dilma na Comissão de Orçamento. Então a presidenta Dilma, na verdade, companheiros e companheiras, ela praticamente não consegue governar. Por quê? Porque aqueles que tinham sido derrotados nas urnas, pela quarta vez, decidiram rasgar a Constituição, queriam, né, colocar o Brasil de joelhos, entregar o pré-sal, entregar as nossas riquezas, mexer na Previdência, mexer na legislação trabalhista, aprovar uma PEC para acabar com os gastos públicos, e eles sabiam que não conseguiriam fazer isso sem afastar o PT, sem afastar a Dilma, sem afastar o governo popular. Então o golpe ele tem um objetivo político, mas ele tem muito mais do que isso, um objetivo econômico, né? Que são os grandes interesses daqueles que financiaram, os mandantes que fizeram com que naquele dia 17 de abril aquelas pessoas cumprissem o triste papel que cumpriu, né? Então a gente tem que entender, companheiros e companheiras, que o golpe ele não é só aquele ato. O golpe foi feito e o golpe continua. Né? O golpe não parou ainda. Porque esta perseguição ao Lula também é, sem dúvida alguma, parte integrante daquele mesmo objetivo inicial. Eu acabei de receber aqui o jornal especial, né, aqui do PT na Câmara, sobre esse golpe parlamentar, midiático, que até antes havia levantado, Pimenta, no artigo que tu trazes nesse jornal, alguns pontos. Tu falas o seguinte, que hoje é um dia de reflexão, que quem bateu panelas e foi às ruas manipulado aí pela Rede Globo precisa hoje refletir e que deve estar, sobretudo, com vergonha de ter participado desse ato também. Está muito bom o jornal, né? E um jornal especial aqui, Golpe, Luta Segue, Lula Livre, né? Ficou muito legal essa edição, né? E, exato, pessoal, o que acontece? Você vê aquele contingente de pessoas que naquela oportunidade saem às ruas para bater panela. Pessoas que acreditavam que, tirando o PT, a economia ia voltar a crescer, o país ia ter emprego, não ia aumentar imposto, não ia ser mexido na Previdência, ia ampliar, né, no Brasil o combate à corrupção. Quer dizer, estas pessoas, muitas delas manipuladas, né, pela Rede Globo, pela grande mídia, elas são também, em parte, responsáveis por tudo isso. Né? Quer dizer, porque quem saiu às ruas junto com o Gedel,
Você vê o Gedel, né? O Jucá nas manifestações, carinha pintada de verde e amarelo. Né? O Aécio Neves era carregado nos ombros, né? E usava aquela camiseta, eu não tenho culpa, né? Eu votei no Aécio. Quantos usaram, né? Quantos usaram? Então, eu acho que essas pessoas, elas devem ter uma vergonha enorme, né? Os chamados, né, paneleiros, né? E os paneleiros desapareceram. Aquelas camisetas da seleção brasileira, muito dinheiro rolou naquela história, muito dinheiro de fora do Brasil. Agora, tinha muita gente boa que embarcou naquela história. Talvez tenha acreditado em determinado momento, e que hoje, né, quer dizer, ela está... Você imagina, olha para o Brasil, Temer, Padilha, Moreira Franco, Gedel preso, Henrique Eduardo Alves preso, Eduardo Cunha, o juiz daquela sessão, na cadeia. Né? Então, agora, isto tem um significado histórico, porque houve uma quebra da normalidade democrática, que, aliás, quer dizer, o Brasil vinha num processo de afirmação da democracia depois do longo golpe de 64, que foi precedido, né, de uma outra, né, situação trágica, que foi o suicídio do presidente Getúlio Vargas. E se nós formos olhar os personagens envolvidos no processo que levou ao suicídio de Vargas, que levou, né, ao golpe de 64, que levou ao impeachment da Dilma em 2016 e que hoje estão envolvidos no processo de perseguição ao presidente Lula, são os mesmos. São os mesmos. Por incrível que pareça, Ana, agora quando nós fomos a São Borja com o presidente Lula e com a presidenta Dilma, a carta testamento do presidente Getúlio Vargas ela fala na Petrobras, ela fala na Eletrobras, ela fala em salário mínimo, ela fala em previdência, ela fala em legislação trabalhista. 54. Se nós formos olhar, né, o período que antecedeu o golpe de 64, reformas de base, João Goulart, né, o famoso comista central do Brasil, o que ele foi falado lá? Foi falado em aumentar o valor do salário mínimo, ampliar direitos trabalhistas, garantia da aposentadoria digna, reforma agrária, reforma de base na educação, que nada mais é do que, né, de certa maneira, o ProUni, ampliação das vagas das universidades federais, ampliação dos institutos federais. Quem é que estava do outro lado? Os interesses multinacionais, especialmente dos Estados Unidos, com participação direta em todos esses episódios. A grande mídia, a família Marinho estava lá em 54, estava em 64 e está aí, né, com uma grande narrativa do golpe feita pela Rede Globo. Né? O judiciário que chancelou o golpe de 64, se omitiu. Né? Veja que o Eduardo Cunha estava com um pedido de afastamento desde novembro. Eles só afastaram o Eduardo Cunha em maio, depois que ele fez o serviço sujo de afastar a Dilma. Vocês lembram daquele episódio quando a presidenta Dilma nomeia o presidente Lula ministro-chefe da Casa Civil e ele é impedido por uma liminar no Supremo Tribunal Federal, e hoje o Moreira Franco e tantos outros ganharam foro privilegiado quando foram para o Ministério e não houve, né, um tratamento igual, não houve qualquer manifestação. Então você percebe a seletividade da justiça e a maneira como a justiça também foi chancelando o golpe. Então o Poder Judiciário do Brasil, por isso que esse golpe é um golpe jurídico, midiático, parlamentar. Né? Então acho que isso é fundamental da gente compreender o golpe. Pimenta, há 2 anos, né, atrás, muitos se declaravam indignados com o aumento do desemprego. No dia 1º de maio de 2016, o Aécio Neves, por exemplo, disse que estava solidário com os mais de 10 milhões de desempregados. Segundo ele, vítimas de uma política econômica. Aí vem Marina Silva e diz o seguinte, que seria o pior dia do trabalhador de todos os séculos. Mas nós estamos chegando em 1º de maio de 2018, que o número já supera 13 milhões
de desempregados. O que será que eles vão dizer agora? Na realidade eles não têm o que dizer. Né? Na realidade eles não têm o que dizer porque tudo aquilo que eles venderam para a população deu errado. Quer dizer, essa é a verdade. Né? Quer dizer, tudo aquilo que foi prometido, tudo aquilo que foi vendido para a população, na realidade se mostrou uma grande falácia. Né? Um governo sem credibilidade, quer dizer, Michel Temer é uma figura patética, 97% de desaprovação. Eu acho que se tem uma piada pronta no Brasil hoje, o Temer falar em querer ser candidato. Quer dizer, o Temer está mais preocupado em saber como é que ele não vai para a cadeia. Né? Ele, o Padilha, o Moreira Franco, porque ele sabe que tão logo eles perderam o foro privilegiado, eles vão para a cadeia. Né? Então, o Temer é uma figura patética dentro desse cenário. Né? E tem um cenário que eles... Qual era o cenário do golpe? Afasta a Dilma, Temer assume, faz o serviço sujo, acaba com a Previdência, reforma trabalhista, entrega o pré-sal e em 2018 elege o líder da oposição a Dilma. Quem era o líder da oposição a Dilma? Aécio Neves. Então o golpe foi desenhado para que agora, em 2018, o mineirinho Aécio Neves estivesse sendo eleito presidente. O mineirinho não só nunca vai ser eleito presidente, como a Dilma vai ganhar dele a vaga de senadora lá em Minas Gerais. Né? Eu acho que esse mineirinho é tão covarde que ele é capaz de não concorrer para o Senado, com medo de perder o foro privilegiado, e ele sabe que ele vai tomar uma surra de voto da Dilma. A presidenta Dilma vai fazer aquilo que a gente pediu. Ela foi para Minas, ela é mineira, para disputar a vaga do Senado com Aécio. Vamos fazer o tira-teima daquela eleição. Né? Se ele não fugir da raia. Se ele não fugir da raia. Né? Que eu sou capaz de apostar que ele não segura, porque ele é muito covarde. Né? Agora, o que acontece? Nós estamos há 4 meses do dia 15 de agosto, que é o dia de escrever os candidatos. Né? O Lula, vítima desta perseguição odiosa, né? Sem similar na história do Brasil, sem similar. O que fazem por Lula é muito mais do que fizeram por Getúlio. Muito mais. Né? Com a dona Marisa, com os filhos, com a família do presidente Lula. O Lula lidera todas as pesquisas. Hoje saiu uma nova pesquisa Vox Pop, ampliando a vantagem do presidente Lula, mesmo detido de maneira ilegal, irregular, e a direita e os golpistas sem saber o que fazer. Né? Quer dizer, quem é o candidato? O Santo. O Santo agora envolvido em mais um escândalo. Resolveram que os crimes da Lava Jato do Alckmin não são crimes que devem ser investigados como todas as demais pessoas. Só os deles devem ser tratados como crime eleitoral. Né? Mas vamos lembrar que eram os nomes. Aécio. Convenhamos que não está numa situação muito boa. Né? José Serra. Nem que você fala mais. José Serra, com as suas polpudas contas na Suíça. Né? Não vai. Né? Bom, Luciano Huck. O João Dória chegou a se ensaiar para ser o candidato. Luciano Huck. Então, a direita está aí, sem saber direito o que fazer. Criaram uma figura que é o Bolsonaro, que é um filho legítimo desse processo de quebra da normalidade democrática. E o Lula não para de crescer. O Lula não para de crescer. Então o golpe deu errado economicamente, deu errado também como projeto político. E o país não vai sair dessa crise enquanto ele não tiver uma eleição livre e limpa, com a participação de todos os candidatos. Uma eleição sem Lula no Brasil é uma eleição sem legitimidade. Por isso que a gente diz que uma eleição sem Lula é fraude. Né? Então nós não vamos pacificar, nós não vamos ter um pacto no país que permita que a gente retome, né, o desenvolvimento, que gere emprego, que crie oportunidade, né, que faça uma divisão justa da renda do país sem uma eleição. E essa eleição tem que ser uma eleição com a participação de todos os candidatos, Ana.
A Ivanise te diz o seguinte, ó, bom dia, e nós estamos vivendo um golpe que nos causa muita dor e vergonha. Ainda bem que temos pessoas que nos trazem uma luz no fundo do túnel para acreditar neste resto de Brasil. E ainda tem mais gente aqui te perguntando o seguinte, o tamborim, ele vai, logo mais à noite, ele traz para vocês o tamborim, e te falando que... Cadê o presidente Lula? O que vai ser feito para que o presidente Lula saia logo? E a garantia de que ele realmente seja o nosso candidato nas próximas eleições. Muito bem, pessoal. Vamos pedir para o pessoal compartilhar, claro. Né? O pessoal que está nos acompanhando poder nos informar também qual é a cidade. Nos informem a cidade de onde estão acompanhando a nossa transmissão. Nessa edição especial aqui, de 2 anos do golpe, Democracia no Ar especial, onde a gente está fazendo aqui um balanço e uma avaliação, né, dos 2 anos do golpe. Eu estive ontem em Curitiba, né? Ontem à noite, o presidente Lula mandou uma mensagem para o acampamento. Eu estava lá, a hora que a Gleisi recebeu a mensagem do Dr. Cristiano Zanin, e o presidente Lula pediu que ela fosse até o acampamento e lesse a carta ontem à noite. Né? E uma carta que expressa, né, a generosidade que é o presidente Lula. Praticamente é uma carta de agradecimento. Onde ele diz que ele ouve as nossas músicas, ele ouve o nosso bom dia, o nosso boa noite, ele ouve as nossas manifestações, que ele está extremamente sensibilizado e agradecido, que ele sabe, né, que ele tem a nossa confiança, da nossa presença, e que ele encontra-se bem, de saúde, nas condições em que ele está, mas profundamente indignado, né, indignado diante da injustiça, e ao final ele faz um desafio, e eu volto a desafiar o Sérgio Moro, né, os 3 lá do TRF4, para que apresentem uma prova, qualquer uma, de que algum dia esse triplex foi meu. Isso é uma mentira, isso nunca poderá ser provado, porque isso nunca aconteceu. Então o presidente Lula ontem ele manda essa mensagem para nós, né, que ela, evidentemente, aumenta a nossa responsabilidade, porque em várias oportunidades o presidente nos disse que caso ocorresse alguma coisa com ele, nós teríamos a responsabilidade de percorrer o Brasil como se fossem as pernas dele, nós deveríamos falar como se fosse a voz dele, e é isso que nós estamos fazendo. Né? É isso que nós estamos fazendo. E ontem, pessoal, aconteceu um episódio que é muito importante. Né? Aquele gesto do pessoal do MTST de entrar lá do triplex é muito importante. Porque ele escancara a hipocrisia, ele escancara a seletividade. Né? Pô, quem é que pediu a busca? Quem é que pediu a retomada do imóvel? Quem foi? Ninguém sabe. Se o Lula é o dono do triplex, quem é que entrou com o pedido de reintegração? Né? Mas além disso, Ana, é impressionante, gente, o vídeo do triplex. Muitas pessoas falando aqui. O vídeo do triplex. Porque esse Sérgio Moro, a Rede Globo, aqueles delatores, disseram que gastaram 1.200.000, que aquele apartamento vale 2 milhões. As pessoas imaginaram, pô, mas é um negócio de um luxo extraordinário. Esse triplex deve ser uma coisa assim, tipo aquelas. Deve ser tipo a casa do Sérgio Moro. Deve ser tipo o apartamento do Marcelo Bretas, que já foi, inclusive, matéria de revista de decoração. Né? Marcelo Bretas, ele e a mulher, que são juízes lá do Rio de Janeiro, os dois ganham auxílio moradia. E moram num mega apartamento de 500 metros quadrados de frente para o mar, no Flamengo. Então imaginavam que deve ser tipo uma casa como essa. Né? O luxo. Pessoal, esse apartamento, que na realidade chamam de triplex, né, porque ele tem um terraço, cada um dos andares, Ana, tem em torno de 40 e poucos metros quadrados. 40 e poucos metros quadrados. Isso deve ser muito menor, todo o triplex, do tamanho da sala da casa de qualquer um desses caras.
que aponta o dedo para o Lula, que não tem 10% da honestidade dele. Mas quem conhece um pouquinho de construção civil, e brasileiro é um cara que tem mania, né, de saber um pouquinho de economia, todo mundo é técnico de futebol, e todo mundo sabe dar palpite, falar sobre puxadinho, construção, todo mundo sabe. Pessoal, vocês viram as paredes do triplex, né? Vocês viram as pias do triplex? Vocês viram as torneiras do triplex? Vocês viram o piso do triplex? Vocês viram os vasos sanitários do triplex? Vocês viram os banheiros do triplex? O box do triplex? Aquele vídeo, ele desmente tudo que foi dito, gente. Tudo que foi dito. Eu quero saber onde é que foi gasto R$1.200.000 da reforma daquele apartamento. Quero ver quem é que paga 2 milhões por aquilo ali, 2.200.000, que é o que o Moro diz que vale. Gente, eu duvido, como gosta de fazer o presidente Lula, eu duvido que qualquer um desses juízes que perseguiram o Lula, desembargadores ou procuradores, qualquer um, resida num apartamento daquele padrão. Daquele padrão. Nenhum deles. Mas sabe o que acontece? Aí vem o preconceito. Mas o Lula é metalúrgico. Mas o Lula é operário. Mas como é que o Lula ia ter um apartamento no Guarujá? Mas quem é o Lula para poder morar de frente para o mar? Mas quem é o Lula? Gente, essa história é tão absurda. É tão absurda. Eu já falei tantas vezes sobre isso, que se o presidente Lula quisesse comprar aquele apartamento, quer dizer, além das cotas que ele já tinha pago na cooperativa habitacional, com uma palestra, ele comprava. Antes da Lava Jato destruir a nossa, né, capacidade do Lula percorrer o mundo como uma das grandes lideranças deste século, e fazia palestra, convidados por Deus o mundo, assim como o Bill Clinton faz, como o Obama faz, como o ex-presidente da França, da Inglaterra, ou qualquer um, né? Como o Fernando Henrique Cardoso, que vive até hoje no Instituto. Agora, o Lula não pode. O Lula não pode. Porque o Lula é o Lula. O Lula é PT, o Lula é povo, o Lula é operário. O Lula recebia por uma palestra, Ana, $200 mil. Só tinha 2 pessoas no mundo naquele período que recebiam $200 mil por uma palestra. O Lula e o Bill Clinton. Com uma palestra, o Lula pagava a diferença das cotas que ele tinha daquele treco lá da cooperativa habitacional. Se ele quisesse, ele comprava. Ele mesmo disse, eu fui lá e olhou, olha que lá tem 3 escadinhas internas. Imagina a dona Marisa e o Luiz, o Lula está com 72 anos. Ia passar o dia subindo escada, descendo escada. Como ele mesmo disse, eu fui lá olhando e pensando, ia fazer o quê? Ia pegar um guarda-sol, uma cadeira, atravessar a rua, ia para a praia com 2 milhões de pessoas no final de semana. Olha, gente, é tão estúpida essa história. Assim como eu duvido que qualquer procurador ou juiz desses tenha coragem de ir na praia do Guarujá, eles não passam nem perto do Guarujá. Eles vão para a praia, é no Caribe, eles vão para a Riviera Francesa, entendeu? Então isso é preconceito, é perseguição por tudo aquilo que o Lula significa, com a sua simplicidade, com a sua honestidade, né? Então aquele vídeo de ontem, eu acho que é um negócio de uma importância, viu, para a história. Eu vou olhar de novo até, porque eu sinceramente acho que esses caras devem ter uma vergonha das coisas que disseram contra o Lula. Quanta foto eu vi que deve ter sido tirada desses sites de coisa de decoração, mentindo que aquilo ali era o tal do triplex. Né? Agora todo mundo viu que era. E eu, sinceramente, parabéns aí a turma que foi lá ontem, né? E conseguiu mostrar para a sociedade brasileira essa mentira. Por que o Moro nunca deixou fazer a vistoria, nunca deixou mostrar? Por que não deixou a imprensa entrar lá? Aquele mentiroso daquele delator, aliás, esses delatores são todos, né? Um bando de mentirosos, safados, que deveriam estar na cadeia. Né? E eu tenho pavor de dedo duro, sabia?
E muitas pessoas falando aqui, Pimenta, que a defesa deveria ter mostrado como é que era o triplex, mas a defesa mostrou como que era. Mas a verdade é que as pessoas, infelizmente, elas querem acreditar naquilo que elas querem e não na verdade. Esse assunto foi tratado em Exato. tantas oportunidades, foi divulgado tantas vezes, né? Mas isso que ela disse, quer dizer, a gente vive numa época de fake news, de notícias falsas, onde as pessoas preferem acreditar numa foto extraída de uma revista de decoração, com uma coisa luxuosíssima, que na realidade deve ser a foto da casa do Marcelo Bretas, que diz que foi uma reportagem sobre ela, numa revista de decoração. 2 páginas. Né, para tentar, né, acreditar que o Lula é aquilo que o Moro e a Globo criaram. Né, esse personagem. O Lula é uma pessoa que saiu do governo com 87% de aprovação. Nós não tínhamos no Brasil esse clima de ódio que nós temos hoje. Verdade. Quer dizer, o nosso país viveu um período maravilhoso de crescimento econômico, de criação de oportunidade, de geração de renda. Quando é que as pessoas andavam brigando em aeroportos, brigando em qualquer lugar, né, enxergando o que nós estamos enxergando nas universidades? Alguém ser perseguido porque quer ir numa cidade fazer uma palestra ou quer falar, gente. Esse clima de ódio, isso foi estimulado, isso foi planejado, né? E tem algumas figuras que têm um papel decisivo nisso, gente. Essa Rede Globo é decisiva para esse clima que se criou no Brasil. O Sérgio Moro é o personagem central desse golpe. Aquele Marcelo Bretas, aquele tal, o Dallagnol, procurador Dallagnol, esse é outro responsável. Aquele Carlos Fernando, e tem mais uma série que vão ser desmascarados, né? Num futuro não muito longe. Nós vamos mostrar que esses caras, inclusive, estão aqui prestando serviço para outros países, especialmente para os Estados Unidos, para tirar o nosso pré-sal, para tirar a nossa riqueza, e que a perseguição ao Lula é para eles fundamental. Por quê? Porque eles sabem que na urna o Lula é imbatível, nós vamos ganhar essa eleição no primeiro turno. E dia 15 de agosto, nós vamos escrever o Lula candidato, em qualquer cenário. Vocês que estão perguntando para a gente aí, onde é que estão os links das fotos, onde que o doutor Zanin divulgou, vamos deixar uma coisa clara, né? As fotos foram divulgadas nos autos do processo, bem como o líder acaba de dizer aqui. O Sérgio Moro nunca permitiu que a imprensa ficasse sabendo do real valor e das condições desse apartamento, o que ontem foi possível através da ocupação do MTST. Então vamos deixar claro, os vídeos estão todos correndo hoje pela internet, inúmeras fotos, como o líder disse. Daqui a pouco nós vamos visualizar mais uma vez e tentar colocar para vocês aqui nos comentários, para que vocês fiquem sabendo também nessa manhã aí de terça-feira, manhã em que nós estamos completando 2 anos desse golpe, como dissemos na abertura desse programa especial, midiático, parlamentar, jurídico, e é importante que você se mantenha mobilizado para que tenhamos eleições legítimas agora em 2018, não é, Pimenta? Exatamente. Eu acho que a mobilização, pessoal, ela é fundamental para que a gente possa mostrar que nós não vamos aceitar que seja naturalizada, né, esta situação que nós estamos vivendo. O acampamento lá em Curitiba, o acampamento Lula Livre, é um acampamento extremamente organizado. É uma verdadeira aula de cidadania. O acampamento que está surgindo aqui em Brasília, já a partir do final de semana, já é, né, também uma realidade. Nós estamos criando também já um acampamento que está funcionando em Fortaleza. Vamos criar um acampamento no Rio de Janeiro e vamos estimular a criação de muitos outros acampamentos pelo Brasil. O acampamento é um ponto de referência, onde a gente discute política, realiza atividade de formação, realiza atividades culturais e mostra que as coisas estão fora da normalidade, né? E é impressionante também, Ana, que na Espanha, em Portugal, na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, agora até no Japão, existem movimentos organizados, fazendo atos importantes, né, de denúncia. Na América do Sul todo, tivemos grande ato na Argentina, um grande ato no Uruguai, Equador, Colômbia, né, Venezuela, em toda a América do Sul. Então há uma demonstração de confiança
ao presidente Lula. Amanhã vai a Curitiba, Ana, o Adolfo Pérez Esquivel. E na quinta-feira de manhã ele vai lá visitar o Lula. Se ele vai poder entrar ou não, isso é uma coisa que a gente pode até tratar aqui, porque o Lula também hoje é vítima do isolamento criminoso, né, que está sendo imposto a ele. O total desrespeito à lei de execuções penais, seu artigo 41, que diz lá, é direito, né, da pessoa que está detida receber advogados, cônjuge, familiares e amigos. Está na lei. Não é o Sérgio Moro ou algum preposto do Sérgio Moro ou alguma representante do Sérgio Moro que tem competência para decidir que a lei não vai ser cumprida. Então o Adolfo Pérez Esquivel vai lá quinta-feira, e você sabe que o Adolfo Pérez Esquivel, que já ganhou o Prêmio Nobel da Paz, ele está lançando uma campanha internacional para que o Lula receba o Prêmio Nobel da Paz. Né? Possivelmente a semana que vem, o Mujica vá até Curitiba. Eu espero que o Lula saia antes, né? Espero que o presidente Lula não esteja lá semana que vem. Agora, caso o Lula ainda esteja lá, nós vamos começar a fazer grandes atos culturais, né? Então, o Chico Buarque já disse que está, né, à disposição para fazer um ato lá, e outros grandes nomes da música popular brasileira, nomes que têm um respeito enorme da população brasileira. E Curitiba vai se tornar a capital mundial da resistência. Nós vamos transformar Curitiba numa referência, não da farsa-jato, mas numa referência da luta democrática, e nós só vamos sair da rua com o Lula livre, com o Lula junto conosco, Ana. Vou pedir ao Isel Pinheiro, que está falando com a gente lá de Alegrete, está pedindo um contato do programa. Isel, você deixa um recadinho para a gente nas mensagens inbox aqui na nossa página, que daí eu entro em contato com você. Nós queremos também dizer a cada uma de vocês, que os comitês em prol da democracia, não é, Pimenta, e da liberdade do presidente Lula podem ser espalhados, devem, melhor dizendo, ser espalhados e instalados em todas as cidades do Brasil. E as conversas devem ser feitas no seu ambiente de trabalho, na sua escola, na sua família, para que nós nos mantenhamos alerta. Na realidade, Ana, a gente às vezes tem uma ideia de que a gente precisa fazer sempre grandes atos. Exato. Não é isso, pessoal. A gente tem que criar, né, formas criativas de mostrar a nossa inconformidade. Às vezes é uma faixa, é um cartaz, é uma camiseta que a própria pessoa produz, né, um comitê no local de moradia, um comitê dentro da sua universidade. Né? Quer dizer, tem formas as mais criativas, né? Eu me lembro que na época do golpe, uma pessoa pegou e trocou a capa de um livro. E ela estava no metrô, e a capa do livro, ela botou uma capa diferente, que eu me lembro exatamente o que era uma capa denunciando o golpe. Aquilo ali viralizou. Né? Nessa época de redes sociais, hoje, às vezes, iniciativas, né, singelas, mas criativas, elas têm um profundo significado, porque elas têm uma enorme capacidade de comunicação. Então, todos nós, as cartas para o presidente Lula, né, você publicar, você mandar fazer um cartão para o Lula, você publicar, você demonstrar o carinho que você tem pelo Lula, a confiança que você tem por ele, são as mais diferentes formas em que as pessoas podem encontrar, né, uma maneira de manifestarem o seu apoio, o seu carinho, a sua confiança ao presidente Lula e a sua inconformidade diante dessa situação da chamada ditadura de toga, né, que nós estamos hoje assistindo em todo o Brasil. Pimenta, vamos nos despedindo? Eu acho que a gente tem que estar sempre, pessoal, atualizando a nossa agenda, a nossa pauta. Hoje, dia 17 de abril, 2 anos do golpe. Hoje é um dia especial para nós. A presidenta Dilma está lá nos Estados Unidos. Nós vamos fazer uma manifestação forte aqui também dentro da casa, dentro do plenário. E pedir que vocês continuem aí conosco, acompanhando, né, o nosso programa Democracia no Ar, a nossa página, compartilhando, curtindo e construindo uma rede alternativa de comunicação.
essa questão da comunicação ela é fundamental para nós, né? E todos aqueles que puderem, que estão próximos a Curitiba, devem ir até lá. Final de semana tinha muita gente do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, de São Paulo, do Mato Grosso do Sul, que foi visitar o acampamento. E também o nosso acampamento aqui em Brasília, né? O acampamento Lula Livre aqui em Brasília. Lá em Fortaleza e também, né, os demais acampamentos que estão surgidos aí pelo Brasil. É Lula Livre, hashtag Lula Livre, ou hashtag Fora Temer, né? Lula inocente, Lula presidente, Lula 2018, dá para escolher aí tantas que tem, né? E a gente quer dar um abraço muito grande em cada um de vocês, desejar uma boa luta para todos nós. Como disse o líder, Lula livre, Lula presidente. O Democracia no Ar volta amanhã, às 8 horas, com o deputado Léo de Brito, do Acre.